Amém, amados? A nossa lição de hoje, o título é A Oposição. Está na página 45 do livro, não é? E a referência básica é 1 Samuel 18, de 5 a 16. Vamos ler. 1 Samuel 18, de 5 a 16. Diz o seguinte: Davi tinha êxito em tudo o que Saul lhe ordenava fazer, de maneira que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como os oficiais de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão um reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul, e ele entrou em transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, pensando: encravarei Davi na parede. Davi, porém, desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então Saul afastou Davi da sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. Davi tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostava de Davi, pois ele os conduzia nas batalhas. Esse é o Davi. Por outro lado, esse também é o Saul, não é? Então, amados, a introdução diz o seguinte: após impressionante vitória sobre Golias, Davi não volta à obscuridade. Pelo contrário, ele começa a se destacar cada vez mais. Saul o coloca em posição de liderança e Davi demonstra não apenas coragem, mas também sabedoria, lealdade e competência. O povo reconhece seu valor, mas Saul, já espiritualmente instável e inseguro, vê o crescimento de Davi como uma ameaça. Essa história nos ensina como o sucesso de alguém pode revelar os verdadeiros estados de alma dos que estão ao redor. E como Deus protege os seus, mesmo diante da inveja e da perseguição. É isso aí. Bom, esse é o nosso Davi que nós estamos estudando. Vamos ficar especialistas em Davi depois de todo esse livro, por ter certeza disso. Como nós ficamos, de certa forma, especialistas em Jonas, não é? Agora Davi. Graças a Deus por isso. Davi, já depois, como nós vimos aqui, essa passagem de 5 ao 16 de Samuel 18, narra o crescimento da popularidade de Davi. E, por outro lado, a subsequente inveja e ódio de Saul. Então, a tônica dessa passagem é justamente inveja, Davi cresce, Saul inveja. E passa a ter ódio de Davi, que se torna um prenúncio de sua queda e a profunda e leal amizade entre Davi e Jonas. É o que nós vamos ver também. Também destaca como o sucesso de Davi. Sucesso esse concedido por Deus. Sucesso esse concedido por Deus. O torna ainda mais estimado pelo povo. Mas o enche de inveja o rei Saul, que passa a vê-lo como uma ameaça. Então, amados, o primeiro item que nós vamos falar aqui, o sucesso que revela corações. Alguém pode ler? O primeiro item, sucesso que revela dos 5 ao 7. Alguém pode se manifestar em ler? Davi, recém-chegado do campo de batalha. Amém. A
diz que tudo o que Saul lhe ordenava, ele fazia com habilidade. Isso agrada o rei a princípio, os oficiais do exército e o povo em geral. No entanto, quando o povo começa a cantar um refrão popular, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Isso desencadeia um processo de crise interna no rei. Aquilo que parecia apenas uma música de celebração é interpretada por Saul como uma afronta pessoal, uma ameaça direta à sua autoridade. Ele não vê mais Davi como aliado, mas como um concorrente ao trono. O sucesso de alguém ao nosso redor pode servir como um espelho para o nosso próprio coração. Enquanto uns se alegram com o progresso dos outros se sentem ameaçados. Isso revela muito mais sobre quem sente do que sobre quem é celebrado. Verdade. Esse último parágrafo que você leu, no meio comercial, de emprego, de trabalho, isso é notório, isso acontece direto. Alguém com inveja da prosperidade do outro, das promoções do outro, eu mesmo já passei por isso, mas isso acontece muito. E não foi diferente com Davi, não é? Nós vemos isso, mas na última frase na página anterior, fala o seguinte: ele não vê mais Davi como aliado, mas como um concorrente ao trono. E, de certa forma, já não era nem mais concorrente ao trono. O que acontece é o seguinte, já era. O que acontece é o seguinte, Saul ainda estava no trono, mas não era mais rei. Na ótica de Deus, Saul ainda estava no trono, mas não era mais rei. Por outro lado, Davi não estava no trono, mas já era rei, ungido por Deus. Essa primeira unção de Davi a ser rei. Davi passou por 3 unções diferentes para ser rei. A primeira é essa, com 15, 16 anos. Depois, ele foi ungido como rei somente em Judá, pelos homens de Judá, que era do reino do sul. Ele foi ungido rei de Judá. E mais na frente, pelos anciãos de todo Israel, ele foi ungido rei de todo Israel. Então, ele primeiro foi ungido, uma unção secreta, de certa forma, mas a nível familiar. Porque lá na unção de Davi, com Samuel, não é? Samuel, a primeira unção de Davi, não tinha ninguém a não ser a família. A Bíblia não fala que tinha mais ninguém. A Bíblia fala da família, o pai e os irmãos. Então foi uma unção mais em segredo, mais em secreto, onde estava somente a família, uma unção mais familiar. Mas no coração de Deus era diferente. Certo? Agora, depois ele foi ungido rei de Judá, no sul, e depois, a posteriori, ele foi ungido rei de todo o Israel. Então, essa primeira unção está em 1 Samuel 16. Em 2 Samuel 2 está a segunda unção. Em 2 Samuel 5 está a terceira unção. Pode ver que está tudo isso nesses capítulos, as unções devidas que ele recebeu. Agora, se ele não tivesse um coração segundo um homem, não fosse um homem segundo o coração de Deus, queridos, não passaria da primeira unção. Mas Deus viu que nele tinha algo diferente. Mas Deus vê também em nós também temos algo diferente. Glória a Deus por isso, e aprove a Ele ter nos amado primeiro, e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Então, amados, vamos falar sobre o sucesso que revela os corações. O primeiro fato é que a crescente fama de Davi, logo depois que ele matou o filisteu, a fama dele cresceu. Conforme nós já vimos, a fama dele cresceu e ele se tornou uma pessoa muito conhecida, muito querida, amada pelo povo. Por quê? Porque Davi conduzia todas as coisas a partir disso. Era o treinamento de Deus para ele, tá? Porque nesse tempo ele ainda não era rei. Ele ficou 15 anos esperando tomar posse. Tá? Nesse tempo Deus foi tratando e foi manifestando o que Deus queria com ele.
se tornar rei. Mas até chegar lá, tinha que passar por algumas provações, por alguns treinamentos diferentes. Então, Davi conduzia tudo com prudência. A crescente fama que ele teve, após sua vitória contra os filisteus, Davi se torna um herói nacional. Um herói nacional. Liderando o exército de Israel, conforme nós já vimos, que deu um exército para ele tomar conta, Saul, não é? Então, ele passou a ser líder. E Davi conduzia tudo com prudência. Está no versículo 5. Se você ler no versículo 5, fala o seguinte: Davi tinha êxito em tudo que Saul lhe ordenava fazer, de maneira que Saul lhe deu um custo elevado no exército. Isso agradou todo o povo, bem como aos oficiais de Saul. Davi cresceu. Conduzia tudo com prudência. Sabedoria e sensatez era como ele agia, com sabedoria e com sensatez. Sabedoria, com certeza, ele buscava a Deus diante de cada situação. Sensato daquilo que Deus fala para ele, para tomar as suas decisões. Então, Davi age com sabedoria e sensatez, o que torna querido por todo o povo. E um líder, um guerreiro, vai se tornando um guerreiro. E adiante, certo, ele se tornou lá no versículo, no capítulo 2, no 2 Samuel 22, fala que, além de títulos, o homem segundo o coração de Deus, ele também se tornou a lâmpada de Israel. A lâmpada de Israel. E os soldados falaram: o senhor não vai mais à guerra conosco, para que não apague a lâmpada de Israel. Ele já estava com 55 anos. Não era mais o mesmo, nós já falamos disso aqui. Então, outra coisa interessante que ele agia com sabedoria e sensatez é que ele não se autoexaltava. Por outro lado, ele exaltava a Deus. Nas suas vitórias, ele exaltava a Deus, mas não se autoexaltava. Ele não se exalta, mas serve a Deus e ao povo, o que reflete uma atitude de humildade. Então, Davi tinha essa humildade de reconhecer que as vitórias que ele teve na sua vida veio do Senhor. Foi o Senhor que proporcionou. Humildade, sensatez, sabedoria. E muitas das vezes achamos até difícil glorificar a Deus pelas vitórias do nosso dia. Pela vitória de ter saído lá de casa até chegar aqui. Graças a Deus nada aconteceu de ruim. Graças a Deus. Sua viagem, cada quinzena praticamente, vai e volta essa vida. Deus tem guardado. Não é? Então, amados, o sucesso de Davi e a reação de Saul. Após a vitória sobre o gigante Golias, as mulheres de Israel celebravam Davi dizendo: Saul matou milhares, mas Davi a 10 milhares. Isso aqui foi o estupim que precisava acontecer na vida de Saul. Ele não gostou nada disso. O Espírito já não estava mais nele. O Espírito Santo já não estava mais nele. Aí ele ouve uma coisa dessa. Quem deveria ser exaltado sou eu, que sou o rei. Na ótica dele. Na ótica de Deus, não. Mas na ótica dele, quem tem que ser exaltado sou eu. E não Davi. Mas a Bíblia fala o seguinte, que quando os soldados voltavam para casa, depois Davi matou os filisteus, não era onde foi. Bom. Aqui fala as mulheres de todas as cidades. De todas as cidades vinham para exaltar o ato heróico de Davi. Mas não deixou de mencionar Saul. Porém, colocou ele no lugar dele. Calma. O bom da bola aqui é Davi. A inveja, essa aclamação das mulheres com esses cânticos, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, essa aclamação gerou uma grande inveja em Saul. Aí começa toda esse celeuma entre Saul e Davi, porque na verdade era Saul que buscou essa situação.
Não é? Então, daí que começa. Então, daí ele passou a ter inveja e passou a odiar a Davi e o tornou até o seu inimigo, conforme nós lemos. Ele jogou uma lança para traspassá-lo até a parede. Graças a Deus, Deus estava com ele. A inveja de Saul é um dos pontos centrais dessa passagem. Em tudo isso que nós vemos aqui, a inveja de Saul é um dos pontos centrais. E para nós vemos também que como a inveja corrompe o coração. Corrompeu o coração de Saul. Ele queria ser exaltado pelo povo, mas o povo exaltou a Davi mais do que a ele. A inveja corrompeu o seu coração. E hoje em dia não é diferente, a inveja corrompe o coração do povo. É fato. Em vez de alegrar-se com o sucesso de Israel, Saul sentiu-se diminuído e até temeu a Davi, porque sentiu que o seu reinado poderia estar, não é, sendo, como diria, em jogo, poderia deixar de ser rei e Davi tomar o cargo de rei de Saul. Mas isso já estava no coração de Deus. Esse já era o propósito do coração de Deus. Mas Deus deu tempo para ele, para Saul agir, para Saul mudar, para Saul se arrepender. É o ainda de Deus. O ainda de Deus. O ainda de Deus fez de Davi, nesses 15 anos de tornar-se rei, a ser um guerreiro, a ser um homem segundo o coração de Deus, a buscar a Deus, a criar intimidade com Deus. Aí tirou o espírito de Saul, ele passou, ao contrário de viver o ainda de Deus na vida de Saul, ele passou a viver o seu ainda, o do homem, o ainda do homem. E ele fez tanta coisa ruim no seu ainda de homem. Não é? Nós já vemos que atirou flecha, lança, essas coisas todas. Mas por que tudo isso? É simples. Deus estava com Davi. A Bíblia fala, nós vimos aí, Deus estava com Davi. Em tudo, Deus estava com Davi. Nesse processo, Deus estava com Davi. Então, o que nós vemos aqui, vemos assim que a unção de Davi para ser futuro rei de Israel começa a se manifestar. A unção de Davi para ser rei de Israel começa a se manifestar aí, com o povo querendo, com o povo amando aquele homem, com o povo, sabe, não idolatrando, mas amando aquele homem como um guerreiro. Mas na ótica de Deus, ele já era o rei. E logo em seguida ele se tornou rei também. Então, vemos assim que a unção de Davi para ser o futuro rei de Israel começa a se manifestar, mostrando que o poder de Deus o sustentava. O que sustentava Davi era o poder de Deus. Porque Davi teve oportunidades em toda essa história com Saul, oportunidades de tirar a vida dele, oportunidade de tirar a vida de Saul. Ele não o fez, temor a Deus. Deus não deu para ele a direção, tire a vida dele. Deus não deu essa direção e nem o faria. Mas ele teve oportunidade. Mas tudo que Davi fez foi baseado no poder de Deus na vida dele, na vida que ele tinha com Deus, na intimidade que ele tinha com Deus. Nós podemos tirar algumas lições dessa passagem. Primeiro, humildade e prudência. Humildade e prudência precisa fazer parte da nossa vida. Davi é um exemplo de como se portar com sabedoria e humildade, mesmo em meio a grandes responsabilidades e perseguições, mesmo em meio a dificuldades, provações, adversidades na nossa vida, como cristãos, com o Espírito Santo que habita em nós. A humildade e prudência precisa prevalecer. Humildade em reconhecer que a vitória vem de Deus. Prudência em saber que Ele que me concede todas essas vitórias e vai adiante nas minhas lutas e me dá a direção para todas as coisas. Humildade, busca intimidade com Deus. Outra coisa, nos ensina também a ter cuidado com a inveja. Cuidado com a inveja. O estudo alerta para os perigos da inveja, o que pode levar a um ciclo de ódio, medo e destruição, assim como aconteceu com Saul. Ele deixou-se levar pela inveja. Passou a ter medo de Davi. Davi se tornou seu inimigo, não é? E ele queria destruir Davi como inimigo. Então, muito cuidado com a inveja.
Muito cuidado com a inveja. Porque a inveja realmente não procede de Deus. Seu amigo, aqui no 12, ó, Saul temia Davi, porque o Senhor estava com Davi. Sim. E tinha se retirado dele. Aí ele já tinha essa noção, né? Que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Sim, ele já tinha essa noção, mesmo porque certamente se o Espírito de Deus ainda estivesse com ele, talvez ele não teria agido dessa maneira. Mas, enfim, tinha um propósito de Deus nisso. Tinha um propósito de Deus nisso. Porque Deus viu nele um Saul que só desobedecia. Mesmo tendo o Espírito, ele desobedecia. Deus foi e tirou o Espírito dele. Aí ele agiu como um homem natural. Ele agiu como um homem natural. Por isso que tirou toda essa situação. Então, amados, aqui no 13 fala que Saul afastou dele, né? sim, é o que nós vamos ver no tópico seguinte, tá? O tópico seguinte do ciclo da inveja. E aí ele fala assim, jogou ele na linha de frente. Sim. Matar de novo. É igual fez Davi fez com Urias. Com Urias, colocou ele na linha de frente para morrer. Ele também, Saul, fez com ele. Se colocar ele na linha de frente do exército para que ele também morresse. Olha que coisa. Olha que coisa demoníaca. E olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, agiu. Será que ele lembrou desse passado? Vai saber. É bem provável que deve ter lembrado. Pô, não é? Então, às vezes, essas ligações são importantes para a gente entender essas coisas. Então, amados, humildade e prudência, cuidado com a inveja e, principalmente, nós aprendemos nessa passagem até então, confiança em Deus. Deposite a sua confiança em Deus. Davi depositava a sua confiança em Deus. Nós temos, como cristãos, depositar a nossa confiança em Deus. É uma condição, como se diz no meio advocatício, sine qua non. Não tem meio termo. É isso e tem que ser isso. Confiança em Deus. Tenho que confiar. Maldito o homem que confia no homem, diz a palavra de Deus. O homem é falho, Deus não. Então, o homem, nós precisamos ter confiança em Deus, depositar a nossa confiança em Deus. Davi confiou em Deus que estava com ele, em vez de se deixar levar pela amargura ou pelo medo. Ao invés de deixar-se levar pela amargura e pelo medo, Davi depositou a sua confiança em Deus. Então, amados, nas nossas provações, e quem não passa por provações, as nossas adversidades, quem não as tem no nosso dia a dia, deposite a sua confiança em Deus. Não deixe que a amargura ou a inveja ou qualquer outra arma do maligno, porque isso é arma do maligno, não é? Tome conta da sua vida. Mas deposite confiança em Deus, porque assim a vitória vai ficar mais fácil. Pode ter certeza disso. A fé em Deus é um refúgio seguro em meio às adversidades. Um chavão. A fé em Deus é um refúgio seguro em meio às adversidades. A fé em Deus. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê como se já fosse. Não é? Hebreus 11:1. A fé é justamente isso. Então, é um refúgio seguro. Então, quando eu tenho fé em Deus, eu deposito a minha confiança em Deus, porque Ele é o meu refúgio seguro. Torre forte é o Senhor, meu Deus. Para elas vão os justos, e lá está seguro, diz a palavra de Deus. O salmista, torre forte é o meu Deus. Para lá, a gente busca refúgio. E Ele nos refugia, nos guarda, nos protege e nos dá vitória diante da situação. Então, os versículos 5 ao 7 ensina que a verdadeira força vem de uma relação íntima com Deus. A nossa verdadeira força vem de uma relação íntima com Deus. Por isso que lá em Filipenses 3:15 fala que tudo eu posso naquele que me fortalece. Uma relação íntima com Deus, porque se eu não tiver um relacionamento íntimo com Deus, que é o meu Pai com P maiúsculo, nada eu posso. Eu vou buscar fortalecimento em quê?
No homem, o homem cai. Então, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, os versículos 5 ao 7 ensinam que a verdadeira força vem de uma relação íntima com Deus, que se manifesta em humildade, sabedoria e serviço, e contrasta com o caminho destrutivo da inveja e da ambição humana. Então, mas isso diz tudo. Quando nós depositamos a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, a nossa atitude diante das situações ou das adversidades é diferente. Muitas vezes, quando nós é humano naturalmente, quando vem uma adversidade muito grande, a gente bate cabeça por aí, não é? A gente bate cabeça, busca socorro no homem, busca socorro no banco, busca socorro em tantas as coisas. Deus até pode te levar ao banco, não é problema, mas busca a direção dele. Busca a direção dele. Por quê? Porque é ele que vai nos fortalecer e dar a direção para o nosso caminho. Davi fazia isso. O item 2, o ciclo da inveja. Cadê o ciclo da inveja? Quem pode ler? Versículo 8 a 11. A partir do momento em que Saul ouve o refrão das mulheres, uma semente de inveja brota com força em seu coração. Ele começa a conjecturar. O que mais lhe falta senão o reino? Essa frase mostra que sua insegurança já fazia conexões perigosas entre a popularidade de Davi e sua própria posição como rei. A inveja, quando não tratada, dá lugar a tormentos mais profundos. O texto diz que um espírito maligno o atormentava, e é nesse estado de perturbação que ele tenta matar Davi, arremessando sua lança. Não uma, mas 2 vezes. Davi desvia-se, mas não revida, permanece respeitoso e humilde. A inveja se transforma rapidamente em ações destrutivas. Quando alimentada, ela nos cega, distorce a realidade e nos leva a ver inimigos onde apenas pessoas abençoadas por Deus. Saul não percebe que está lutando contra o plano divino e, ao fazer isso, está lutando contra o próprio Deus. Saul. Esse é o ciclo da inveja. Quando não tratada, dá lugar a tormentos mais profundos. Ele não tratou, ele não reconheceu, ele só invejou. E por isso ele tomou essas atitudes tão exageradas, digamos assim, de tentar matar um outro, que era seu amigo íntimo do seu filho, Jonatas, não é? Então, a inveja, quando não tratada, dá lugar a tormentos mais profundos. A inveja se transforma rapidamente em ações destrutivas. A inveja gera isso. Aqui a gente vê também nas refrões das mulheres, né, cantando, como que as mulheres têm força, né? Assim, você vê, né? Você vê, as mulheres têm muita força, né? As mulheres não estavam criando confusão, não. Elas estavam querendo exaltar a vitória, que quem teve a vitória foi Israel. Elas estavam louvando a vitória, porém, colocou o nome, 2 cidadãos ali, não é? E isso... A inveja e o ódio de Saul, no versículo 8 e 9, fala o seguinte: Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido diz: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais falta senão um rei? O que mais falta para ele, então, senão um rei? Aí começa. Será que a intenção dele é essa? Tirar-me o reino? E ele deu vazão, né? Vazão para a inveja. Ele deu vazão para o ódio e aquilo cresceu porque não tratou, não é? Então, a inveja de Saul inicia-se com essa canção das mulheres. A fama de Davi não apenas o torna mais respeitado, mas também acende a inveja e o ódio no coração de Saul, que se sente ameaçado por sua popularidade. A inveja de Saul o leva a um afastamento de Deus, permitindo que o espírito maligno domine, tornando-o ainda mais hostil a Davi. Está no verso 10 ao 12. Então, ele deu vazão para a inveja.
como era uma pessoa desobediente aos princípios de Deus, embora tenha sido escolhido por Deus para ser rei, a pedido do povo que queria um rei, não é? Agora já não estava mais nos propósitos de Deus. Não tinha mais o Espírito de Deus. E Deus permitiu um espírito maligno o atormentar. Deus permite. Deus permitiu. É a vontade permissiva de Deus. Tem a vontade permissiva e a vontade diretiva de Deus. Essa é a vontade permissiva. Igual aconteceu com Jó. Lembra? Deus permitiu. O diabo foi até ele. De onde tu vens? Eu venho de passear pelo mundo. Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, temente. Não é? Aquele que orava para Deus perdoar os pecados que porventura os seus filhos teriam cometido. Olha só, esse era Jó. Porventura, se o meu filho cometeu um pecado, perdoa, Senhor. Era esse. Foi lá e pediu autorização. Pode. Só não tira a vida. Então, amados, a inveja de Saul leva a um afastamento de Deus, permitindo que o espírito maligno domine, tornando ainda mais hostil a Davi. Essa exaltação popular de Davi em detrimento de Saul provocou uma fúria no rei. Ele se sentiu diminuído, interpretando a canção como uma ameaça ao seu trono, conforme nós já vimos. As consequências dessa inveja, ou qual que é as consequências da inveja, nesse caso de Saul? O espírito maligno foi a primeira coisa que veio sobre ele. Está no versículo 10, conforme nós já lemos aqui. A inveja de Saul abriu espaço para um espírito maligno da parte de Deus, ou seja, Deus permitiu um espírito maligno vir sobre ele, que se apossou dele e o levou a profetizar em casa. Ele profetizou. Outra coisa, o espírito maligno veio, mas trouxe consigo uma intenção assassina. O espírito maligno que estava nele, que Deus permitiu, conforme nós vimos aqui, lá no versículo 11, também uma intenção assassina. Tanto é que ele tentou assassinar Davi com a lança. E 2 vezes, conforme o livro fala, e é verdade, 2 vezes, não é? E 2 vezes ele desviou. Aqui também eu vejo 2 vezes, Davi matou Golias 2 vezes, né? Sim. O espírito maligno Com a pedrada e com a espada. voltou revoltado e veio de novo. Com a pedrada e com a espada. Cortou a cabeça dele, não é? Então a intenção assassina, a inveja se transformou em ódio e desejo de matar Davi. Olha o que uma pessoa faz. Uma pessoa, aí nesse caso, embora tenha conhecimento de Deus, mas estava sem Deus, porque ele tinha conhecimento de Deus, mas ele deixou aflorar nele um espírito ruim, deixou aflorar nele, deu vazão para o espírito ruim. Aí vem a inveja, veio o ódio, veio o espírito assassino, aquela coisa toda. Saul tentou por 2 vezes lançar uma espada contra Davi para matar em sua própria casa. E outra coisa, ele também passou a ter medo de Davi, conforme no versículo 11. Essa atitude de Saul também revela que ele temia Davi, pois via que o Senhor estava com Davi. Se ele via que o Senhor estava com Davi, ele também via que o Senhor não estava mais nele. Deus não está mais comigo, mas agora está com ele. E o meu reino, onde é que fica? Não é? Talvez por isso que ele chegou a essa conclusão. Será que vão querer tomar meu reino? Ele vai querer o meu reino? Por quê? Porque Deus já era com Davi e já não era mais com ele. O que nós podemos tirar dessa lição até então? Primeiro, não ceder à inveja. Não ceda à inveja. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Ele é o nosso ajudador, paráclito de Deus, ou seja, Deus em nós. É para nos auxiliar nesse momento. Se vier alguma insinuação do inimigo para ter inveja do sucesso de um, porque isso é muito comum, aqui não. Eu sou de Deus. Deus abençoa. Ao invés de Saul abençoar Davi, que tinha, não é? O Espírito de Deus nele, um homem guerreiro, matador, matou com 15 anos. Não, ele passou a ter inveja. E a inveja veio e gerou toda essa desgraça na vida dele, tanto que mais adiante ele suicida,
Mais adiante ele suicida. Então, amados, a inveja pode levar a atitude destrutiva, como a vingança e a tentativa de prejudicar o próximo. Isso é muito comum no meio aí fora, tá? Isso é muito comum, tá? Vingança ou tentativa de prejudicar o próximo. Outra coisa, Davi focava na glória de Deus. Ele se focava na glória de Deus. O sucesso é concedido por Deus, a vitória é concedida por Deus. E em vez de sentir inveja, devemos louvar a Deus pelas obras maravilhosas que Ele realiza através da nossa vida ou através de outras pessoas. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um. Louvado seja o Senhor pela porta que Ele abre pela sua vida, para a sua vida, pela viagem que correu tudo bem, pela viagem que você vai fazer e Deus vai te levar e trazer em perfeita paz e segurança. Louvar a Deus, ou seja, o foco é na glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus, diz a palavra de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Ou fazei tudo também como se estivesse fazendo para Deus. A Bíblia fala, fazei como se estivesse fazendo para Deus. E é para a glória de Deus. Porque nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros em Jesus Cristo. Outra coisa, aprendemos também que a presença de Deus em nossas vidas, que ela precisa estar aflorada na nossa vida, é a presença de Deus. Eu preciso ter Deus na minha vida todo dia, direto, constante. É 24 horas. A presença de Deus em nossas vidas. Devemos buscar manter o coração puro para que o espírito maligno não encontre morada em nós. Manter um coração puro para que o espírito maligno não encontre morada em nós. Eu quero dizer uma coisa, o Espírito Santo habita em você. Nenhuma arma forjada contra o inimigo prevalecerá na sua vida. Nenhuma arma forjada pelo inimigo prevalecerá na sua vida. E a inveja é a ausência de Deus, né? A inveja é a ausência de Deus. É uma brecha que você abriu. Ele abriu uma brecha enorme, Saul. E entrou a inveja, e veio ódio, aquela coisa toda que nós já vimos. Não é? Maldição sem causa não encontra pouso, diz a palavra de Deus. E se eu estou em intimidade com Deus, assim, um coração puro na presença de Deus, pode jogar maldição, não vai me alcançar. Não vai, porque Deus é o meu escudo. Deus é a minha torre forte, o meu protetor. Davi tinha isso. E mesmo assim ele errava. Mas ele teve mais acerto do que eles. Mais acerto do que eles. Graças a Deus por isso. O item 3. Quem pode ler o item 3? Que é reações opostas. Perseguição e favor, do 12 ao 16. Mesmo depois da tentativa de assassinato, Davi não se volta contra Saul. O rei, por sua vez, tenta afastá-lo do centro do poder, colocando-o como comandante de 1000 soldados, talvez esperando que ele morresse em alguma campanha militar. Contudo, Davi continua agindo com sabedoria e êxito. A Bíblia afirma que ele tinha sucesso em tudo o que fazia, porque o Senhor estava com ele. Saul, agora tomado por medo, observa a crescente aceitação popular de Davi. Enquanto Saul se afasta cada vez mais da presença de Deus, Davi se torna um canal cada vez mais evidente da graça divina. Lição: a oposição, quando enfrentada com fidelidade e caráter, não é capaz de impedir o propósito de Deus. A vida de Davi prova que não é a posição que sustenta o homem, mas a presença de Deus com ele. O favor de Deus supera qualquer manobra humana. Amém. E Davi superou tudo por causa da presença de Deus, que superou tudo, fez com que ele fosse vitorioso nessas batalhas. A presença, o favor de Deus, não é a presença de Deus. A oposição, quando enfrentada com fidelidade e caráter,
não é capaz de impedir o propósito de Deus. Portanto, queridos, que nós possamos buscar essa fidelidade a Deus e assim melhorar o nosso caráter enquanto crentes naquele que nos chamou a estar com Ele. Os versículos 12 ao 16 retratam o início da inveja e do medo de Saul em relação a Davi, enquanto este conduzia com sabedoria e sucesso militar, conquistando a popularidade de todo Israel e de Judá. Esses versículos focam na sabedoria e na prudência de Davi diante de um Saul ciumento e irado, destacando a importância da fidelidade de Deus em meio às provações. Com essa atitude pode levar a resultados positivos, mesmo quando se é alvo de inimigos poderosos. Saul era rei. Davi era um soldado, um guerreiro. Não estava no trono, mas já era rei. O outro estava no trono, mas não era rei. Ele foi rei com quantos anos? Davi, ele começou com 30 anos. Ali, Ele foi ungido com 16 anos, de 15 a 17, no médio de 16 anos. Ele foi ungido rei e tomou posse do trono com 30 anos, depois da morte de Saul. Ele reinou 40 anos, tá, em Israel. Tá, ele reinou por 40 anos. Paralelo entre os dois personagens. Davi mostra-se um líder prudente e bem-sucedido nas batalhas, sendo aprovado pelo povo e pelos servos de Saul. Inclusive os servos de Saul aprovou Davi, porque era prudente e bem-sucedido nas suas batalhas. A unção de Davi pode ser o próximo rei. Para ser o próximo rei, começa a manifestar-se, e sua humildade e disposição em servir o povo e a Deus o torna muito estimado. Então ele aprendeu de Deus, servir o povo e a Deus. Servir a Deus em primeiro lugar e o povo por conseguinte. Por isso que a palavra fala: buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus por isso. No caso de Saul, ao observar o sucesso e a crescente popularidade de Davi, a inveja toma conta do seu coração, que se sente ameaçado e temido por Davi. O mau espírito se aposta dele e ele passa a agir com intenções de assassino. Então, são parâmetros bem diferentes de um e outro. Um com Deus e o outro sem Deus. Um homem ao natural e o outro ungido de Deus. Aquele que é de Deus, vitorioso, humilde, glorificava a Deus em tudo, e aquele que não tinha mais Deus na sua vida, embora o conhecesse e já tivesse experiência com ele, com Deus, agora não mais. Aí veio a inveja, o ódio e tudo isso que nós já vimos. O que nós podemos tirar de lição dessa passagem? Primeiro, comportar-se com sabedoria, buscar sabedoria de Deus. Nós devemos buscar a sabedoria de Deus, conforme fala lá nos Provérbios. Buscar sabedoria de Deus. Comportar-se com sabedoria em situações difíceis. É importante agir com sabedoria, confiando em Deus e não cedendo ao medo ou à amargura, conforme nós já falamos. É confiar em Deus, buscar a sabedoria de Deus, porque Deus vai dar a direção. Tiago 5, 1:5, se não me engano, se lhe falta sabedoria, busque a Deus, que a todos ele dá liberalmente. Você quer sabedoria, busque de Deus. Isso Tiago escreveu já 1000 anos depois de Salomão, que já falou. Eu busquei sabedoria, Deus me deu sabedoria e, por conseguinte, riqueza. Entende, querido? Então, Tiago confirmou isso, que a sabedoria, ela precisa fazer parte da nossa... A sabedoria de Deus, para direcionar a nossa vida dentro dos propósitos de Deus. A sabedoria humana, aquilo que a gente aprende na escola, no dia a dia, é a sabedoria humana que vem acrescentar nas nossas vidas. É claro, é natural, mas primeiramente nós temos que buscar a sabedoria de Deus para lidar com as circunstâncias, para lidar com as adversidades. E Davi fazia isso, buscava a sabedoria de Deus. Outra coisa, vencer a inveja. É fundamental vigiar o coração para que a inveja não se instale e cause destruição, tanto em nossas vidas quanto nas relações com as pessoas ao nosso redor.
as pessoas ao nosso redor, que nós possamos não agir por inveja, não dar vazão para a inveja na nossa vida. Sabe, ao invés de uma pessoa estar progredindo com sucesso, abençoa. Senhor, abençoa essa vida. Continue abençoando essa vida. Eu reivindico essa vida para ti, meu Deus. Já pensou uma pessoa sábia na presença de Deus? Sábia do desconhecimento humano na presença de Deus? Pode ser uma bênção na vida de tantas outras pessoas, não é? Então, amados, é fundamental vigiar o coração para que a inveja não encontre pouso. A inveja está ao nosso derredor, mas ao nosso redor, ao nosso ladinho aqui, estão os anjos do Senhor nos guardando, não é? Se eu der uma margem, uma brechinha, a inveja vem e vai criando, vai crescendo, isso demanda tempo, aquela coisa toda. Que nós podemos fechar essas brechas. Porque ao nosso derredor o inimigo ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas ao nosso redor tem os anjos do Senhor nos guardando. Eu preciso ter intimidade com Deus, buscando em Deus, um coração firme em Deus, para que eu não deixe nenhuma brecha aberta, para que o inimigo entre na minha vida e faça o que ele, propósito dele. Confiar na proteção divina, é isso que nós estamos falando. Saber que Deus está conosco nos dá paz. Saber que Deus está conosco nos dá paz nas nossas decisões, nos dá paz nas nossas adversidades. E força necessária para enfrentar os desafios e ameaças dos inimigos. Dá paz, porque eu confio no meu Deus. A minha vida está na mão dele. Eu confio em Deus, isso me traz paz. Porque eu sei que ele está no controle. Não cai um fio de cabelo sem o conhecimento dele. Não cai uma folha da árvore sem ele tomar conhecimento. Esse é o nosso Deus. Como não confiar nesse Deus? Esse dá-me paz. Paz não é falta ou de lutas, de adversidade. Não, paz não é isso. É saber que Deus está no controle e que no tempo dele a vitória vai chegar. Paz é isso. Paz é colocar a cabeça no travesseiro e dormir. E saber que os seus filhos estão na rua, mas estão bem guardados. Porque graças a Deus, dos 4 filhos que eu tenho, eu nunca perdi uma noite de sono sem saber onde que os meus filhos estão. Graças a Deus por isso. Porque eu sei que Deus está guardando. Estão na igreja. Da igreja vão para um barzinho comer um hambúrguer, qualquer coisa assim, mas com os amigos da igreja. Não é? Aí o rapazinho agora já está até ministrando para o Chinza. Olha, glória a Deus. Olha, graças a Deus, fazendo escola. Louvado seja. Então é glorificar a Deus. Viver humildade e serviço. A história de Davi nos inspira a servir uns aos outros e a usar os dons que Deus nos deu para a sua glória, permanecendo humilde mesmo diante do sucesso. Mesmo diante do sucesso. Humildade é fundamental. Isso é uma pessoa que é humilde, que eu conheci e era abastada, é o nosso amigo Zé Luiz Felício. Esse era abastado e era humilde, não tinha peito com essas coisas, não é? Só conheceu muito bem, mais do que eu. Mas graças a Deus por isso, queridos. Mesmo tendo sucesso nas nossas vidas, vamos agir como verdadeiros filhos de Deus. Humildade, com humildade, viver humildade e serviço, fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Amém, amados? É isso aí.